Olá, chegou a nossa quarta entrevista desta série maravilhosa que mostra a atuação dos peritos papiloscopistas da Polícia Civil do Distrito Federal. Hoje abordaremos o caso Irajá Pimentel, um caso que chamou muita atenção, porque afinal de contas, Irajá Pimentel era um desembargador que caminhava na Asa Sul com sua esposa. Quando foi abordado por um carro, ele veio a óbito e a esposa quase também não resistiu, mas ela conseguiu sobreviver. E a atuação dos peritos papiloscopistas foi fundamental nessa história. Falaremos com Gemima de Jesus. Gemima, como que esse caso chegou até você? Eu, na verdade, trabalhava na seção de perícias de análise papiloscópica, trabalhando com análise dos fragmentos que chegam de local de crime. E a gente recebeu uma porção de fragmentos que estavam relacionados a essa ocorrência. Foi um crime muito violento, que repercutiu muito na mídia aqui no Distrito Federal. E tinha muitos veículos envolvidos e muitas pessoas envolvidas em toda a elaboração até o crime em si. Então a gente conseguiu identificar alguns fragmentos dessa ocorrência, inclusive quem efetuou os disparos, quem estava no veículo que permitiu a fuga do autor dos disparos. E a gente também deparou com uma impressão palmar em um veículo que dava suporte no dia do crime. Era uma impressão inteira, da palma da mão, dos dedos, mas que ela tinha baixa qualidade. E a gente percebeu que essa baixa qualidade não foi só aquela impressão da cena do crime. A pessoa que produziu aquela impressão, ela tinha várias passagens, inclusive tinha identificação civil aqui no DF, e a gente fazendo uma comparação percebeu que ele realmente tinha essas impressões com baixa qualidade. E na época, a gente só podia fazer laudos com 12 pontos característicos. Então, como ele tinha uma impressão com baixa qualidade, eu consegui assinalar 7 pontos característicos. E isso não era suficiente, porque existia uma normatização de que só poderia produzir laudos com 12 pontos característicos. É um padrão que nem todos os países usam. Tem país que usa 7, tem país que usa 8, tem país que usa 12, tem país até que exige 17 pontos. No Brasil eram 12 pontos, então eu não poderia mais fazer aquele laudo. Eu tinha convicção de que aquela impressão pertencia a um determinado suspeito que a delegacia apresentou, mas não podia elaborar um laudo. Então o que eu fiz? A delegacia queria o laudo, o Instituto não permitiu o laudo à época, e eu falei, eu não posso fazer o laudo. O delegado, o Ministério Público fazia questionamento, por quê? Disse, não, porque a gente está convencionado de que são 12 pontos. Mas, e foram feitos alguns quesitos para que eu respondesse por que não poderia ser e por que eu tinha certeza que era. E eu respondi a todos esses quesitos porque o especialista em análise papiloscópica, ele não analisa só pontos característicos. O ponto característico, terminação, bifurcação, é para o sistema automatizado. O sistema assinala aqueles pontos característicos, monta um algoritmo e busca, dentre milhões de pessoas, aquela que é a pessoa. O especialista, além de olhar esses pontos característicos, ele olha além, porque os pontos característicos formam figuras características, e algumas dessas figuras, elas são pouco frequentes. Então eu posso valorar esse ponto característico, dando a ela um valor maior ou menor, a partir da frequência dela naquele desenho digital. Eu sei qual desenho que é raro, qual que é menos raro, qual que é mais frequente. E a gente sabe que algumas combinações são raras. Então, se eu tenho um encerro, ele tem um valor. 2 encerros, ele tem um valor mais do que dobrado. 3 encerros, esse valor aumenta. Um encerro com anastomose, eu tenho um valor inestimável. Então, além disso, isso é uma análise aí de nível 1. Quando eu vou para a análise de nível 2, eu analiso cristas, eu analiso poros, eu tenho linhas albodactilares, eu tenho vincos maiores, vincos menores, vincos secundários. Então, assim, é uma gama de elementos que me dão a convicção. Então, olha só, eu tinha um palmar, eu tinha linhas albodactilares nesses palmares, eu tinha os vincos que eu podia ver, eu tinha mais vincos e linhas do que
minúcias. E eu tinha uma fórmula dactilar, porque a gente, todos nós temos, com as impressões dos 10 dedos, a gente tem uma fórmula dactilar para cada um de nós. Então eu tinha uma fórmula dactilar que eu poderia visualizar, embora eu não conseguisse marcar pontos nela, em razão da baixa qualidade do desenho. E aí eu juntei todos esses elementos, e ainda tinha mais um detalhe, ela tinha linhas subsidiárias, que na época eu tinha tempo, porque o crime foi investigado por um longo período de tempo. Eu fiz uma pesquisa entre 1000 indivíduos e percebi que essas linhas subsidiárias, ou linhas incipientes, que alguns chamam, elas ocorrem num percentual muito baixo para 1000 indivíduos, entendeu? E isso me dava muita convicção. E essas linhas subsidiárias, que as pessoas às vezes não usam como elementos de individualização, elas ocorriam em todas as coletas desse indivíduo ao longo do período dele, desde quando ele tirou a carteira de identidade e praticou vários crimes. Então eu juntei esse material. Então na verdade a delegada e o promotor perguntou: você quer defender essa tese no júri? Eu falei: eu vou. Falei: eu vou. Eu não tinha laudo, eu vou defender. Aí no dia lá que eu estava sendo arguída, eu falei para o juiz, falou assim: por que você tem a certeza? Eu falei: excelência, eu tenho um pendrive, eu posso apresentar e posso explicar aqui para o júri por que eu tenho essa convicção. Então eu peguei, fiz uma montagem, expliquei todos aqueles elementos que eu via, além dos 7 pontos, que já me davam convicção. Eu acrescentei todos os elementos que eu observava e que o analista de impressões digitais tem que observar, que eu observava e que acrescentava, era um plus a mais nisso tudo, entendeu? Era assim, para quem só queria fazer com 12 pontos, vendo todos esses elementos, até porque cada vinco desse, ele tem característica própria. Esse meu vinco aqui não vai ser igual ao dele, nem o dele, nem o de ninguém. Então são vincos diferentes. Então eu posso individualizar uma pessoa, às vezes até pelo vinco, pelos poros, pelas cristas. Então são inúmeros elementos. Então eu apresentei e acredito que o júri compreendeu a minha apresentação, porque na época, como acho que eram 12 que iam ser julgados, eram 15, não lembro mais, eles colocaram essa pessoa em primeiro lugar, separaram o processo e colocou em primeiro lugar, porque a polícia não tinha prova contra ele, prova material. Tinha várias provas, vários testemunhos, retrato falado, mas não tinha uma prova material. Essa seria a prova material que colocaria ele ali dentro mesmo da cena do crime. Então ele foi colocado em primeiro lugar porque ele acreditava que se ele fosse absolvido, os demais também seriam. Mas a gente conseguiu convencer o júri de que aquela impressão era dele e ele pegou 29 dias de prisão, sendo 14 em regime fechado. Então, Gemima, esse caso marcou você, assim como a papiloscopia do Distrito Federal? Com certeza, porque a gente quebrou paradigmas. Porque, na verdade, essa convenção de 12 pontos, ela engessa o especialista, que tem muitos elementos. As impressões palmares, podoscópicas, é um universo com vários elementos a níveis microscópicos, né, que você pode avaliar. E o que acontece? Na época, depois disso, um colega nosso, Nadiel, ele fez um estudo que tinha artigos no mundo todo que diziam que não existe uma base científica quanto a essa questão da determinação dos 12 pontos científicos. E ele fez um trabalho de convencimento dos colegas no Instituto para que isso não fosse engessado. E hoje, graças a Deus, ele já tem até, ali pode fazer de 9, de 8, de 10 pontos, avaliando todas essas características que uma impressão digital, uma impressão papiloscópica pode apresentar. Trabalhei em outros órgãos e quando eu comecei a trabalhar com papiloscopia, você perceber que você consegue ajudar uma polícia, né? Porque a gente ajuda, contribui, é uma equipe, né? A gente contribui para que uma investigação, principalmente um crime bárbaro, todos os crimes, né? Porque a gente acaba pegando tudo, mas assim, você consegue dar uma resposta rápida, porque a papiloscopia dá uma resposta rápida. Ela dá uma resposta rápida para a sociedade, ela dá um norte para a investigação. Então, você conseguir ajudar para que a gente tenha uma sociedade melhor, isso não
tem nem preço. Eu saí, muitas vezes assim, eu saí de casa, voltar para casa assim, cara, tô feliz. É bom demais.